Até que você torne o inconsciente consciente, ele irá dirigir sua vida, e você chamará isso de destino. Entender a sombra é tão importante quanto buscar a iluminação. Eu costumo tentar manter as coisas positivas, mas a verdade é que eu estaria fazendo um desserviço se não revelasse a você a verdade completa. Nos últimos 7 anos, estive em uma jornada de desenvolvimento pessoal e espiritual muito profunda. Eu passei pela prisão, morte de familiares e amigos, e ultimamente a morte de um antigo eu que já não existe mais. Por anos tentei agradar os outros, busquei reconhecimento social e quis ser alguém. Isso me manteve preso em uma mentalidade de vítima e sempre longe da vida que eu realmente queria viver, do tipo de dinheiro que eu queria ganhar e dos relacionamentos que eu realmente queria ter. Parecia que eu continuava atraindo as mesmas situações repetidamente, e eu simplesmente não conseguia entender por quê. Até que um dia eu percebi o que estava acontecendo. Esse dia foi quando li essa citação de Carl Jung. Havia algo inconsciente que estava me controlando de um lugar muito sombrio que precisava ser confrontado, mas eu simplesmente não conseguia identificar o que era. Foi então que descobri sobre a sombra e finalmente a confrontei. Em poucos anos, consegui criar uma vida que sonhei por anos. O relacionamento, a riqueza, a realização, tudo se encaixou como se um enorme bloqueio tivesse sido levantado. E é isso que estou aqui para ensinar. O conceito de sombra, cunhado por Carl Jung, continua a ser uma faceta misteriosa e profundamente influente da psique humana. Jung identificou 4 arquétipos principais que residem dentro de cada indivíduo. A persona, que é a máscara que usamos em público. O ânima ou ânimos, que representa a nossa criança interior. O self, que é a totalidade do nosso ser e nossa conexão com o divino. E a sombra, que abriga as partes mais escuras e reprimidas de nós mesmos que preferimos manter ocultas. No livro vermelho, Jung nos lembra: aquele que compreende a escuridão em si mesmo está próximo da luz. Aquele que não quer o mal não terá chance de salvar sua alma do inferno. Este pensamento ressalta a importância de enfrentar e integrar a sombra para alcançar um estado de equilíbrio e autenticidade. Frequentemente, aqueles que se consideram despertos podem cair na armadilha de julgar os outros e se achar superiores, ignorando que a verdadeira iluminação envolve a aceitação das próprias imperfeições. No vídeo de hoje, pretendo explorar como você pode confrontar a escuridão interna de maneira prática, permitindo criar a vida que realmente deseja sem ser sabotado por forças obscuras. Vamos entender que todos possuímos um lado sombrio e que a maneira como lidamos com esse aspecto determina nossa trajetória de vida, sucesso e satisfação pessoal. Para ilustrar, lembro de um jantar recente com um amigo investidor imobiliário que, apesar de um ano de sucesso, lutava contra pensamentos negativos. Ele tentava reprimi-los focando no positivo, mas eu expliquei que esse era o cerne do problema. A tentativa de suprimir o negativo é, paradoxalmente, uma experiência negativa. Aprendi que o desejo por apenas pensamentos positivos é uma armadilha. Os pensamentos surgirão naturalmente, e a maioria deles é um fardo se não soubermos como lidar com eles adequadamente. Isso é o que Jung descreve como aprender a lidar com o nosso self sombrio. Vou compartilhar um exercício poderoso que me ajudou a enfrentar a sombra, não apenas como uma técnica, mas como uma transformação vitalícia que permite uma experiência mais plena e autêntica da vida. Portanto, se você está pronto para se aprofundar e liberar o verdadeiro potencial da sua vida, acompanhe este vídeo até o final. Vamos embarcar juntos nessa jornada de autoconhecimento e transformação. Com 18 anos, fui preso, vilipendiado pela sociedade e amplamente rejeitado por muitas pessoas. Isso gerou em mim um vazio imenso, e por um momento, quase acreditei em tudo que diziam a meu respeito. Foi então que comecei a mergulhar nas ciências yogis. Para aqueles entre vocês que lutam com a negatividade, percebendo que os pensamentos negativos são o flagelo de sua existência, quero dizer que, uma vez compreendida a lei do karma, tudo pode mudar. Dentro das leis kármicas existem 4 tipos principais de karma. O primeiro, conhecido como Sanchita Karma, representa o acúmulo de todas as ações de nossas várias vidas. É uma espécie de depósito total de karma. A palavra karma literalmente se traduz em ação, abrangendo tanto as ações mentais, nossa aceitação ou resistência a pensamentos e sentimentos, quanto as ações físicas. Pode-se pensar que as ações mentais são inócuas, mas elas têm consequências. Se você está interessado na lei da atração e na criação de sua realidade, sabe que seus pensamentos e sentimentos internos influenciam seu mundo, mesmo que de forma indireta. O segundo tipo de karma é o Prarabdha Karma, que é a parcela de karma alocada para esta vida, pois não podemos lidar com todo o nosso Sanchita de uma vez. Se você estiver espiritualmente avançado o suficiente e praticar diligentemente,
poderá eventualmente resolver todo o karma de suas vidas em uma única existência. O terceiro tipo, Agami Karma, refere-se às ações que realizamos hoje, cujas consequências são armazenadas para futuras vidas, acumulando-se no Sanchita. Finalmente, o Kriyamana Karma é o karma de curto prazo, as ações que tomamos hoje e que produzem consequências imediatas nesta vida. Por exemplo, ao clicar nesse vídeo, você pode começar a despertar para um conhecimento profundo, que faz você começar a refletir sobre seu passado. Essa é uma consequência direta e imediata, um exemplo de Kriyamana Karma. No entanto, a longo prazo, essa ação poderia criar ondulações que desencadearão uma revolução completa na sua forma de ver o mundo e a si mesmo. É como a borboleta que bate as asas no Texas e cria tornados no Brasil depois de um tempo. Embora seja um cenário improvável, ele ilustra como nossas ações têm reverberações que vão além do imediatamente perceptível. Entender essas camadas de karma não apenas nos ajuda a navegar pela vida com maior consciência, mas também nos permite usar nosso conhecimento para criar circunstâncias mais favoráveis, transformando nosso lado obscuro em uma força poderosa para o bem. Então essa é a diferença entre Kriyamana e Agami. Agami é algo que afeta você no futuro muito distante, geralmente em uma vida futura, e é armazenado no Sanchita porque não há espaço suficiente para ser tratado aqui. Já o Kriyamana é algo que você experimentará nesta vida atual. Então, o Kriyamana é mais uma cadeia de causa e efeito no curto prazo. Vamos ouvir esta história para entender completamente isso. Digamos que temos uma mulher chamada Jane que se torna médica. Ela tem um legado na Harvard Medical School, porque seu pai foi para Harvard Medical. Seu espírito assume o ventre dessa família específica por causa do seu Sanchita Karma. E ela tem o desejo de cuidar das pessoas e curá-las. Isso é seu Sanchita. É por isso que ela nasceu em uma família de médicos nessa instância. O que o Prarabdha pareceria seria que Jane se torna uma cirurgiã e não uma médica ou enfermeira por causa de certas coisas dentro de seu próprio Sanchita. A alocação de karma que é ativada é ser cirurgiã, porque ela pode, digamos, curar pessoas mais efetivamente ou realmente causar uma cura direta em alguém. O Agami Karma seria as ações que ela toma hoje. Digamos que ela faça algo antiético que afeta sua vida futura. Ela nasce como alguém que é um criminoso. Kriyamana, nesse caso, seriam as ações que ela toma hoje. Digamos que ela tenha negligenciado sua saúde porque estava trabalhando tão duro para ser uma ótima cirurgiã. Ela está sofrendo de doenças físicas e sua família não fala mais com ela. Ela está completamente estranhada porque se aprofundou em seu trabalho. Isso seria um exemplo de Kriyamana de curto prazo. Espero que isso faça sentido. A questão real agora é entender o que isso realmente significa. Por que acumulamos um certo tipo de karma e não outro tipo de karma? O que isso significa para o nosso lado sombrio? Voltando ao exemplo anterior de olhar para esses pensamentos negativos e como lidamos com eles. Como lidamos com eles determina o tipo de karma que é armazenado. Quando lidamos com nossos pensamentos negativos resistindo a eles, cria-se mais um karma negativo. Há basicamente 3 tipos principais que podemos identificar. Há o que é conhecido como karma positivo, ou coisas desejáveis que acontecem em sua vida que você gostaria de experimentar. Há karma negativo, coisas indesejáveis como resultado de suas ações. E há o que é conhecido como karma nulo, que é dissolver o karma. Na realidade, há apenas karma e karma nulo. Positivo e negativo são nossas interpretações do karma. Se eu gosto que algo aconteça em minha vida, digo karma positivo. Se não gosto que algo aconteça em minha vida, então digo que é karma negativo. A carga de karmas é determinada exclusivamente por mim, mas os yogis não veem dessa maneira. Os yogis veem isso como karma e karma nulo. Seu objetivo total é transcender todo o karma. Então eles não se importam se nascerem em uma vida positiva onde coisas boas aconteçam. Eles se tornem realmente ricos. Eles não se importam com nada disso. Eles querem se livrar deste ciclo de vida completamente e querem se aniquilar completamente. Esse é o objetivo único do yogi. Você pode não querer isso. Você pode querer uma experiência positiva e é assim que funciona. Para criar o karma desejado, o karma que gostamos, temos que saber como lidar com nosso lado sombrio e a maioria das pessoas, quando tem pensamentos negativos, sentimentos negativos, um lado delas que não gostam, o que elas fazem imediatamente, como lidamos com nossos sentimentos. Neste livro, ele descreve um mecanismo para lidar com nossos sentimentos adequadamente, mas ele também compartilha conosco diferentes maneiras pelas quais lidamos com nossos sentimentos que criam mais karma. No nível mais baixo,
O que acontece é que uma vez que reprimimos nossos sentimentos tanto, eles se tornam sentimentos reprimidos. Isso pode ser nosso lado sombrio ou nosso lado inconsciente do qual não estamos totalmente conscientes. Um nível acima de como lidamos com nossos sentimentos é através da supressão, ok. Isso é consciente. Escolhemos conscientemente não lidar com algo até que se torne reprimido. E quando se torna reprimido, começa a agir de maneiras e influenciar nossas vidas de maneiras que simplesmente não podemos explicar. Eu não sei por que eu simplesmente não consigo falar na frente de uma grande multidão. Eu não sei por que eu tenho ansiedade social. Eu não sei por que eu como dessa maneira e como junk food o tempo todo. Eu não sei por que continuo participando dos mesmos comportamentos destrutivos. Há um lado em mim que continua me puxando de volta para esses comportamentos. O que é esse lado? Esse é o lado sombrio que não foi abordado, que não foi tratado, e é por isso que esse lado inconsciente de você lida e controla sua vida, até que você torne o inconsciente consciente. Você sempre chamará isso de destino. Então, um nível acima da supressão é a expressão, quando um lado sombrio talvez encontre expressão saudável ou não saudável, mesmo que isso seja limitado. Pense nisso desta maneira: se você está com raiva e você imediatamente expressa sua raiva, você soca algo, você quebra algo, você bate em alguém, há uma consequência kriyamana. Você está construindo karma. Também há uma consequência. Agami de você fazer isso, então você ainda está construindo karma quando você faz isso, e na maioria das vezes é karma indesejado, karma que você não quer, se isso vier de um lugar negativo como a raiva. Mas uma parte disso é tratada e processada. Mas o método mais poderoso para lidar com o karma que realmente nos esvazia, nos leva a dissolver a maior parte do karma, a maneira mais poderosa de lidar com isso é o método que David Hawkins descreve neste livro. É chamado de método da rendição. Então, as 4 maneiras pelas quais podemos lidar com nossos sentimentos são através da repressão, supressão, expressão, e o nível mais alto é através da rendição a eles. Agora, você pode não gostar da palavra rendição, pode fazer você se sentir fraco. Isso é algo que eu sugiro que você lide. Mas rendição a Deus, rendição ao poder supremo, é uma coisa muito fortalecedora se você me perguntar pessoalmente. E é assim que eu realmente vejo isso. Mas há um método de 3 etapas para se render que vai ajudar você a lidar com o seu self sombrio. E uma vez que comecei a usar isso, meus pensamentos negativos não tinham mais poder sobre mim. Minha vida se transformou completamente uma vez que comecei a usar isso religiosamente. E eu usei esse método com mais de 100 pessoas. Cada um deles. Uma vez que eles aprenderam a lidar com esse lado sombrio deles e realizar esse método de deixar ir adequadamente, porque há uma maneira inadequada de fazer isso, então vou mostrar-lhe como fazer isso adequadamente, onde você não acumula mais e mais karma ou karma indesejado. Pelo menos, o processo de 3 etapas para deixar ir é o seguinte: sempre que você tiver um pensamento ou um sentimento surgindo, aceite-o totalmente e deixe-o ser. Respire profundamente e foque nas suas sensações. Não tente deixá-lo ir, porque quando você tenta deixá-lo ir, você está realmente tentando empurrá-lo. Empurrar é resistência. A terceira lei de Newton: o que você empurra, empurra de volta em você. Deixe-o ser. Quando você deixa ser, você baixa sua guarda, você se abre. E o karma que precisava ser trabalhado agora tem espaço para ser trabalhado. Pode se mover através de você e passar por você. Claro, vai ser desconfortável, mas é meio que como trabalhar através de uma doença. Eu não sei se você já se sentiu esgotado, mas se você trabalhou tanto e tentou suprimir tudo por muito tempo, finalmente, quando você tira férias, seu corpo fica doente. Eu tenho tantos amigos para quem isso aconteceu pessoalmente. Posso dizer que sou grato, isso nunca aconteceu comigo, porque aprendi esse método e sei como lidar com meus sentimentos. Ou pelo menos acho que sei. Mas isso mudou minha vida majoritariamente, e só vi facilidade e liberdade em minha vida por causa de ser capaz de utilizar totalmente esse método. O segundo passo é focar no sentimento subjacente dessa sombra, não no pensamento que surge. O pensamento é a ilusão. Um sentimento causa 1000 pensamentos diferentes. Cada pensamento que você tem está tentando justificar a presença de um sentimento. Se você se sentir ansioso, você tenta justificar por que se sente ansioso por uma infinidade de pensamentos. Por exemplo, eu me sinto ansioso por causa desta conta e deste cliente insatisfeito ou desta coisa que aconteceu comigo online. Esta avaliação negativa que recebi está tentando justificar a presença desse sentimento de ansiedade e medo.
Isso é a cadeia de pensamentos. A prisão. Foque no sentimento, foque em deixar o sentimento ser. E uma vez que você faz isso, você verá como uma panela de pressão. Você vai ficar mais leve e mais leve. Você apenas se concentra no sentimento e você deixa ser. Você diz, eu permito que exista, então. No caso do meu amigo que era o investidor imobiliário, e ele teve esse pensamento negativo, o sentimento subjacente era, e se eu não for bem-sucedido com meu investimento imobiliário? E se eu falhar? Lembre-se, cada medo ou emoção negativa geralmente surge do medo da morte, pois a evolução nos treinou para sobreviver em um ambiente ancestral. O ego acredita que, para sobreviver, precisa ter medo. Precisa estar com raiva, precisa estar ansioso e então ele o convence a continuar se sentindo dessa maneira porque está mantendo o ego vivo. Essa é a maior mentira que nos foi contada. Nós justificamos para nós mesmos que precisamos nos sentir dessa maneira para sobreviver. Precisamos sentir desejo, senão não queremos coisas. Essa é a ilusão que acreditamos, a ilusão da separação. Quando você dissolve seu karma, você se torna um com a maior fonte de criação. O terceiro e último passo é entrar no modo de testemunha onde você observa completamente e assiste. Você apenas observa e assiste a essa peça acontecendo. Esse sentimento como um sentimento evolui para outro sentimento. Você não é isso, você não é o sentimento. Você está simplesmente assistindo. Você está assistindo o corpo sentir o sentimento. Você está assistindo a mente pensar o pensamento. Você é meramente a testemunha silenciosa por trás de tudo. E você saberá que se rendeu a algo quando sua atitude geral em relação a isso é: está tudo bem se acontecer. Está tudo bem se não acontecer. Quando você entra nesse estado de equanimidade, mais provável do que não, a coisa que você queria que acontecesse realmente acontece porque agora todo o seu apego, você não coloca mais isso em um pedestal. Você está bem de qualquer maneira. Você está completo internamente de qualquer maneira. Há um vídeo no canal sobre esse estado de Samadhi. Esse é o poder de deixar ir. À medida que você faz isso continuamente, isso, aliás, é um processo completamente dinâmico. Você poderia estar sentado no trabalho e estar sentindo algo que está te deixando ansioso. Realize esse método de 3 etapas. Deixe ser o que quer que esteja acontecendo. Perceba esse pensamento negativo surgindo. Respire fundo e aceite. Reconheça que é apenas um pensamento. Por exemplo, se você tiver um pensamento que seus pais podem morrer em um acidente de avião, é um pensamento terrível, mas deixe ser. Você não pode fazer nada sobre isso. Quanto mais lutar, mais está criando esse karma indesejado, mais está criando resistência e mesmo agora, de vez em quando, ainda tenho esses pensamentos. Mas os pensamentos não dirigem minha vida. Quando entro em um ambiente, às vezes me assola o pensamento de que alguém pode me fazer mal. E eu posso morrer. Esse é um reflexo do meu lado sombrio, uma sombra que permite sua própria existência. É apenas um pensamento, emergindo talvez do sanchita acumulado de minhas vidas anteriores, ou até da minha experiência pessoal traumática. Ele existe, mas não é quem eu sou. Eu posso escolher identificar-me com ele ou não. A verdadeira liberdade surge quando temos a escolha de nos identificar com qualquer pensamento para moldar a experiência que desejamos viver. Mas se você está inconscientemente identificado com seus pensamentos e sentimentos, isso se torna uma forma de escravidão. Você se torna refém de suas próprias inclinações mentais e emocionais. Todos os dias você pode acordar com desejos e aversões que ditam como você se sente e o que você faz. Isso não é liberdade. Verdadeira liberdade é ter a capacidade de fazer o que é necessário no momento, com alegria. Mesmo que a situação seja adversa, você pode enfrentá-la com serenidade interna. Há uma história sobre o Buda que ilustra isso perfeitamente. Naquela época, muitos vinham até ele desejando alcançar o céu. Buda questionava essa obsessão pelo céu, dizendo que não se importava para onde fosse enviado, para o céu ou para o inferno. Ele estaria bem de qualquer forma. Isso porque ele possuía uma liberdade interna tão completa que não importava o que acontecesse externamente. Ele permaneceria intocado e em paz. Quando você aprende a se render completamente ao que está acontecendo, sem resistência ou autossabotagem, a vida tende a cuidar de você. À medida que você pratica a arte de deixar ser, de observar sem se envolver emocionalmente, você esvazia sua xícara interna. Isso lhe dá o poder de escolher o que quer preencher nesse espaço criado, permitindo a criação consciente de um karma positivo. Um exercício poderoso para lidar com a sombra é a prática de dialogar com a sombra. Este exercício visa promover uma compreensão mais profunda e uma reconciliação com as partes reprimidas de si mesmo. Encontre um lugar tranquilo onde você não será interrompido. Certifique-se de que está em um estado mental tranquilo e aberto. Tenha um caderno ou diário à mão para registrar seus pensamentos e descobertas.
Comece refletindo sobre comportamentos, emoções ou pensamentos que você normalmente evita, nega ou rejeita. Estes podem ser sentimentos de raiva, ciúme, medo ou qualquer outro aspecto que você encontre difícil de aceitar em si mesmo. Escolha um desses aspectos sombrios para focar durante o exercício. Imagine que a sua sombra se materializa como uma pessoa sentada à sua frente. Visualize-a com características humanas, permitindo que ela tenha uma voz. Inicie um diálogo com ela perguntando por que ela se manifesta em certos comportamentos ou situações. Pergunte o que ela precisa ou quais são suas preocupações. Ouça atentamente as respostas. É crucial manter uma atitude de abertura e não julgamento durante este processo. Lembre-se, a sombra é uma parte de você que também merece compreensão e aceitação. Continue o diálogo explorando formas de integrar essa sombra em sua vida de maneira saudável. Pergunte como você pode aprender com ela ou que mudanças você pode implementar para acolher essa parte rejeitada de si mesmo. Registre insights significativos ou compromissos que você possa querer assumir após este diálogo. Termine a sessão agradecendo a sua sombra por compartilhar suas perspectivas. Reconheça sua importância como parte do seu ser completo. Faça algumas respirações profundas e retorne lentamente ao seu estado normal de consciência, sentindo-se mais inteiro e pacificado. Este exercício de diálogo com a sombra pode ser extremamente revelador, pois muitas vezes as partes de nós que reprimimos estão carregadas de energia e sabedoria que, se integradas, podem levar a um crescimento pessoal profundo e a um aumento da autenticidade em nossas vidas. Praticar regularmente pode ajudar a construir uma relação mais harmoniosa entre sua consciência e os aspectos ocultos de si mesmo, trazendo maior paz interior e compreensão. A sombra, como Carl Jung nos ensinou, consiste naquelas partes de nós que reprimimos ou negamos, mas que contêm vital energia e potencial para o nosso crescimento pessoal. Enfrentar e integrar nossa sombra não é apenas sobre reconhecer nossas fraquezas e aspectos negativos, mas sobre acolher toda a amplitude da nossa humanidade para alcançar uma compreensão mais completa e autêntica de nós mesmos. Agradeço muito a sua atenção e convido você a explorar e discutir suas próprias experiências com a sombra nos comentários. Não esqueça de curtir e compartilhar este vídeo se ele trouxe insights importantes para você. Lembre-se, liberte-se pelo conhecimento, transforme-se pela percepção.